Tem estudante que me pergunta qual inteligência artificial eu posso utilizar para organizar aquilo que eu preciso ler, para organizar o que eu estou escrevendo, porque muitas vezes selecionam-se textos que nunca são lidos ou são lidos parcialmente. Muitas vezes não há uma organização de citações, ou seja, fichamentos, para trazer para o texto aquilo que precisa. E o resultado disso é que a escrita não é célere. Você não consegue avançar, não consegue produzir no tempo que precisa ou que é exigido. Então, uma das ferramentas que eu já utilizei e que pode te auxiliar nesse processo de pesquisa de textos, de artigos e muitas vezes de organização dos conteúdos que são escritos ao longo da jornada, em que você tem como organizar e estruturar. E uma delas chama-se SciSpace. É uma ferramenta que eu vou te mostrar rapidinho o que ela oferece, o que você pode fazer com cada menu, em cada espaço que ela tem, que você, ao mesmo tempo, tem um assistente de IA e, ao mesmo tempo, você pode organizar tudo que você precisa para escrever. Porque sem organização, a escrita não flui. E não se trata apenas de uma organização de pensamento, como nas primeiras aulas aí, para quem me acompanha, sabe do que eu estou falando, de delinear o raciocínio para depois delinear e organizar a escrita. Mas existe antes disso da definição de critérios, requisitos, daquilo que você precisa buscar, selecionar para ler previamente, selecionar o que vale a pena realizar uma análise aprofundada. E isso tudo você pode ter o apoio de uma inteligência artificial, mas sem critério, sem estabelecer regras de utilização, direcionar a sua autoria acadêmica, o que fica é uma produção superficial e sem qualquer aprofundamento. E como consequência disso, obtém-se feedbacks negativos, o texto que vai e volta do orientador, com diversas marcações para ajustar, alterar, excluir, reescrever. Então, para evitar isso, é necessário alinhar, ter uma organização, fichar os seus textos, produzir gradualmente. E essa produção ela não pode ser aleatória, ela precisa ter ordem. Você definir a partir do tripé da sua pesquisa o que você precisa ler primeiro, o que você precisa produzir primeiro. E esse tripé ele parte antes das palavras-chave do seu título. Na sequência, a sua questão norteadora é ela que vai direcionar o que você precisa ler e o que você precisa escrever após cada leitura. Na sequência, o objetivo. A partir do objetivo, você estabelecer com as leituras o que esse texto, em que esse texto me auxilia, o que eu preciso buscar nas leituras. É o método, é o conceito. Tudo isso faz com que haja linearidade e organização no processo de produção do seu texto. Então, eu vou te mostrar a ferramenta SciSpace e o que você pode construir com ela, para você entender de que forma é possível utilizar de maneira íntegra, com segurança e que acelera o seu processo de escrita. Então, pessoal, eu vou apresentar rapidamente aqui essa ferramenta chamada SciSpace, que é uma ferramenta que facilita realizar alguns procedimentos no caso da escrita acadêmica. Então, aqui, no lado esquerdo aqui, tem a biblioteca, que é o local em que você pode ter os seus textos, né? No caso dos cadernos aqui, você pode criar suas anotações, ou seja, criar para realizar fichamento, realizar todas as anotações aqui, a sua maneira. Ele tem também o escritor de IA,
em que você começa a escrever a partir de um modelo que você define e envia para ele. Bate-papo com o PDF, revisão de literatura. Aqui possibilita realizar, por exemplo, pesquisas, lançar perguntas do tema que você precisa escrever, encontrar tópicos. Tem também o parafraseador. Nesse caso aqui, você cola, igual aqui, por exemplo, eu colando esse texto aqui que fala da fenomenologia. E aí, eu peço para reformular, e aí ele vai me dar essa mesma ideia com outras palavras. Então, são procedimentos que podem facilitar na hora de você escrever. No caso de revisão de literatura, você pode colocar aqui a sua pergunta de forma específica. Pode ser, por exemplo, vamos supor que eu queira saber sobre pedagogia da autonomia. Eu posso escrever, mas eu posso usar, vamos supor, essa aqui. Deixa eu só fechar aqui. E aí ele vai me dar o que tem, né, de ideia central a partir do que está publicado sobre a pedagogia da autonomia. Se eu tivesse colocado sobre o livro, sairia pontos da ideia central do livro e não ideias a partir de artigos já publicados. Aqui tem 5 artigos, que ele dá de 5 em 5 as respostas, e aí para cada artigo com o título aqui, ó, tem a percepção da pedagogia da autonomia segundo esse artigo, né? Tem aqui também, por exemplo, pedagogia da autonomia, conhecimento para a prática educativa. Tem no caso aqui de professoras formadoras, né? Tem também crítica da educação, uma visão a propósito dessa pedagogia da autonomia. Então, são formas de te dar percepções do que já existe desse tema no que está publicado. Com isso, você identifica, por exemplo, lacunas, né? Verifica o que tem sobre esse tema já publicado, e você pode realizar essa pesquisa de forma mais ampla, mas também de forma bem detalhada, a depender do que você quiser. Beleza? Aqui você pode salvar, que fica salvo na sua biblioteca, a pesquisa realizada. Daqui você pode selecionar e já montar o seu caderninho de anotações, beleza? Então é isso e até a próxima.